27 de julho. Um dia comum no calendário do mundo, mas não para o céu. Nesta data silenciosa, escondida entre os ruídos da história, a Igreja recorda o nome de um mártir esquecido por muitos, mas eternamente gravado nos altares do alto: São Celestino. Você já ouviu esse nome? Talvez não. Talvez ele não esteja nos livros escolares, nem nas grandes basílicas lotadas de turistas. Mas em algum lugar, no coração de Deus, sua coragem ainda queima como fogo vivo. Em tempos onde acreditar era um risco, onde o nome de Jesus era pronunciado apenas entre sussurros e sombras, um jovem escolheu perder tudo, para ganhar tudo. E assim, sua vida se tornou um farol que atravessa os séculos, uma tocha acesa em meio à escuridão de impérios e perseguições. Hoje, mergulharemos em sua história. Mas prepare-se. Esta não é apenas uma biografia, é um chamado, um grito silencioso de um mártir que ainda nos fala mesmo entre os túmulos das catacumbas. A jornada de Celestino começa agora. As memórias antigas quase se perdem entre as brumas da história, mas os nomes dos mártires brilham como estrelas eternas nos céus da Igreja. Entre eles, o nome de São Celestino ecoa com uma força silenciosa, como o sussurro de uma oração murmurada no meio da noite. Não sabemos com precisão o lugar do seu nascimento, mas os registros das tradições antigas nos falam de um jovem de alma pura e coração ardente, nascido em tempos de perigo e escuridão, em meio ao domínio do Império Romano, onde a fé em Cristo era vista como subversiva e criminosa. Desde muito jovem, Celestino demonstrava algo que o diferenciava dos demais. Enquanto os outros corriam pelas ruas de terra batida das vilas, ele se afastava em silêncio para orar entre as oliveiras. Havia em seus olhos um brilho de paz que não vinha do mundo. Seus pais, ainda pagãos, observavam com espanto a profundidade espiritual daquele menino que falava pouco, mas que amava muito. Foi em segredo que recebeu o primeiro contato com a fé cristã. Um velho sacerdote, de nome Rufus, escondido nos subterrâneos das catacumbas, o acolheu em silêncio. Ali, entre os túmulos dos mártires, Celestino ouviu pela primeira vez o nome de Jesus com reverência e amor. Era como se seu coração já o conhecesse, antes mesmo que seus ouvidos o ouvissem. A conversão foi inevitável. Ainda jovem, pediu o batismo. E ao ser mergulhado nas águas geladas daquele ritual sagrado, sentiu como se nascesse pela segunda vez. Celestino cresceu em graça, em sabedoria e em coragem. Enquanto as perseguições aumentavam, ele não recuava. Andava pelas vielas da cidade com o olhar firme e os lábios sussurrando versículos dos salmos. Levava mantimentos aos cristãos escondidos. Cuidava dos feridos, ajudava os órfãos e enterrava os mortos com dignidade. Era discreto, mas inflamado por um amor que não podia conter. Sua presença era como uma tocha acesa em meio à noite. Mas não demorou muito para que seu nome chegasse aos ouvidos das autoridades. Um delator, buscando favores, denunciou o jovem cristão ao governador. Celestino foi capturado durante uma vigília secreta, onde orava com outros irmãos sob o silêncio da noite. Foi levado a julgamento, onde mesmo diante das ameaças, permaneceu firme. "Negue esse tal de Cristo e viverás", disse o magistrado. Mas Celestino respondeu com voz firme: "Negar Cristo seria negar o próprio ar que respiro. Ele é minha vida." A sentença foi rápida: tortura e morte. E assim começou o calvário do jovem mártir. Foi chicoteado, publicamente, jogado aos calabouços escuros. Teve os pés presos em cepos e o corpo machucado pelas correntes. Mas mesmo nas prisões, evangelizava. Converteu outros presos, e os guardas, mesmo endurecidos, viam naquele rapaz uma luz que os desafiava. Um deles, de nome Flávio, tocado pela fé de Celestino, abandonou as armas e também se converteu. Os algozes decidiram então acabar com ele de uma vez. Foi levado à praça principal para ser executado. Mas antes de sua morte, pediu que o deixassem rezar. Ajoelhou-se, olhou para o céu e disse: "Senhor, receba minha vida como semente,
Que o sangue que hoje derramo faça brotar fé neste solo de trevas. Em seguida, foi decapitado. A multidão ficou em silêncio. Alguns riram, outros choraram, e muitos naquela noite voltaram para casa com o coração inquieto. Os cristãos recolheram seu corpo às escondidas e o enterraram nas catacumbas, como haviam feito com tantos outros mártires. Sobre o seu túmulo, acenderam velas e rezaram salmos. Dizem que milagres começaram a acontecer ali, curas, conversões e visões. O nome de Celestino se espalhou. Mesmo séculos depois, quando as perseguições cessaram e a igreja começou a florescer em liberdade, sua memória permaneceu viva. Igrejas foram construídas em sua honra e muitos invocavam seu nome nos momentos de aflição. Tornou-se símbolo da juventude fiel, do amor radical a Cristo, da coragem silenciosa diante do poder do mundo. Em tempos modernos, sua figura ressurge como exemplo para um mundo em crise. Jovens perdidos nas distrações digitais, famílias desfeitas pelo egoísmo, sociedades que negam Deus. E ali, no meio de tudo, um jovem mártir do passado nos recorda: ainda vale a pena entregar tudo por amor. Ainda vale a pena dizer sim a Cristo, mesmo que isso custe a vida. Celestino não deixou escritos, não foi bispo, não fundou comunidades, mas sua vida foi uma carta viva de amor. Uma semente, e como toda semente lançada com fé, germinou. A igreja continua a honrá-lo como mártir de Cristo, celebrando sua memória no dia 27 de julho. Lembrando que os santos mais poderosos, muitas vezes, foram os mais silenciosos. E assim termina a curta, mas eterna jornada de São Celestino. Um jovem cuja vida foi ceifada pelas mãos dos homens, mas cujos frutos continuam a florescer pelo poder de Deus. Enquanto o mundo buscava poder, ele escolheu o silêncio. Enquanto o império erguia estátuas de si mesmo, ele se ajoelhava diante de uma cruz de madeira. Enquanto outros vendiam a alma pela segurança, ele entregou o corpo pelo Evangelho. Hoje, séculos depois, sua memória ainda arde no coração dos fiéis. Seu sangue derramado não secou, tornou-se semente. Sua fé não morreu, tornou-se chama. E sua história, escrita com dor, foi selada com glória. Você que escutou este testemunho, você que chegou até aqui, com o coração talvez ferido, talvez frio, talvez perdido, ouça isso. A fé de São Celestino ainda chama. E ela não chama apenas para admiração, ela chama para transformação. Porque o mesmo Deus que fortaleceu esse jovem santo é o mesmo que hoje quer fortalecer você. O mesmo Espírito que o sustentou na prisão é o mesmo que hoje quer visitar a sua alma. Por isso, agora, feche os olhos, respire fundo e una-se a nós nesta oração. A oração ao mártir do silêncio, ao santo da coragem escondida, ao servo fiel até o fim. São Celestino, rogai por nós. E agora, diante da memória viva de São Celestino, nos colocamos em oração. Não como quem apenas recorda, mas como quem invoca, com fé, com esperança, com amor. Deixe que esta oração penetre sua alma, como um bálsamo suave, como um sopro de eternidade. São Celestino, jovem fiel e corajoso, que preferiste o martírio à negação, ajuda-nos a ser firmes na fé. Tu que conheceste o silêncio das catacumbas e a dor das correntes injustas, interceda por nós nos momentos de medo e fraqueza. Faz-nos lembrar que a verdadeira liberdade está em amar a Deus sobre todas as coisas. São Celestino, amigo de Jesus, mensageiro da luz em tempos sombrios, inspira-nos a carregar nossa cruz com confiança e esperança. Amém.